ingressa no signo de Aquário depois de mais de 226 anos. E nesse vídeo eu vou te contar em detalhes e de forma aprofundada quais são as transformações e mudanças que esse trânsito promete nos trazer. Eu também vou te responder algumas perguntas como: o que significa Plutão em Aquário? O que podemos esperar desse trânsito? Por que Plutão mudar de signo é tão importante? Além de fatos históricos que marcaram a humanidade sobre o trânsito de Plutão em Aquário. Então a gente vai começar falando o que Plutão rege. Plutão, ele é Hades, o deus do submundo, na mitologia. E ele representa justamente temas envolvendo morte e renascimento. Traz o arquétipo da transformação. Nele estão contidas forças que, quando emergem, são capazes de fazer grandes revoluções e grandes faxinas mesmo. Um aspecto de limpeza, de purificação, também está envolvido com os temas plutônicos. Ele acaba sendo associado a cura e regeneração, a temas envolvendo poder e também corrupção, que é justamente aquilo que o indivíduo faz para poder conseguir conquistar o poder. Por outro lado, o que Aquário, o signo que Plutão está ingressando, ou seja, está absorvendo as energias, representa? Aquário, ele fala de sociedade, comunidade, ele está associado ao viver em grupo. Por ser um signo de ar, que é um elemento que está associado à mente, à racionalidade, ele também fala de compartilhamento de ideias, de informações, pensamentos, especialmente aqueles que estão envolvidos com grupos, né? Grandes quantidades de indivíduos. Então Plutão, ele já é um planeta geracional. Então no caso de Plutão, a órbita dele tem mais de 248 anos para ele percorrer um ciclo. Então isso faz com que Plutão fique em cada signo por volta de 15, 20 anos, oscila um pouco a depender do signo. Então, a gente entender os trânsitos e movimentos desse planeta, que é o último planeta do sistema solar, é de suma importância para a gente entender um determinado período, as evoluções, as transformações e mudanças que estão correspondendo àquele trânsito específico. Então, quando a gente olha para Plutão ingressando no signo de Aquário, a gente está olhando para 20 anos de possíveis transformações, possíveis mudanças. Ainda mais Aquário, esse signo que está justamente associado ao viver em grupo, ao coletivo. Então, esse trânsito para o coletivo, para a humanidade, corresponde a um período muito importante de evolução. Plutão esteve em Capricórnio nos últimos 15 anos. E Capricórnio é esse signo que está associado à estrutura, à ambição, ao compromisso, assuntos envolvendo a matéria. Então, assuntos que estão falando de coisas concretas, como o dinheiro. A gente viu desde 2008, que foi quando Plutão ingressou em Capricórnio, muitas transformações associadas à economia, ao fazer dinheiro. Inclusive, a gente viu grandes crises econômicas, como a crise imobiliária, logo no ingresso de Plutão em Capricórnio, em 2008. A gente viu uma pandemia sem precedentes, que mudou totalmente o percurso econômico, né, desde 2020. O impacto que toda essa pandemia causou em aspectos financeiros, em empresas, na falência e também na inovação de empresas. A gente viu também com Plutão em Capricórnio a inovação na forma de fazer dinheiro com a criação das criptomoedas, nascendo justamente sobre o trânsito de Plutão em Capricórnio. Fala desses aspectos financeiros, estruturais, econômicos. Então, como Plutão, ele fala também de aspectos sombrios da nossa natureza, fala do medo, fala de crises. A gente viu com Plutão e Capricórnio o quê? As crises econômicas, o medo da bolha econômica, o medo do colapso financeiro. A gente viu uma sociedade aí passando por alguns períodos de reajuste e transformação nesse aspecto. Agora, quando a gente vai para Aquário, ele tá ali trabalhando aspectos evolutivos do próprio signo de Capricórnio, né? Porque ele é o signo posterior a Capricórnio. Então ele trabalha, além da estrutura, ele fala da evolução para uma estrutura que seja socialmente igualitária. Então vamos fazer a seguinte analogia para a gente entender esse contraste. Capricórnio, ele é o signo que fala dos aspectos da natureza mais básica, digamos assim. Aqui a gente está fazendo um contexto de um exemplo para entender melhor. Então são aspectos envolvendo a economia, o estabelecimento de como que a gente sustenta e estrutura uma sociedade. Só que quando a gente vai para Aquário entende que assim, tudo bem, eu já entendi que a gente precisa de dinheiro para trocar, a gente precisa de uma casa para viver, a gente precisa de uma economia
para girar, mas eu quero mais do que isso. Eu quero direitos humanos, eu quero o movimento sindicalista, eu quero uma sociedade justa e igualitária. Eu quero ser ouvido. Eu quero mudanças progressistas e modernas. Então, o contraste de Capricórnio para Aquário é justamente entre a tradição e o moderno, o velho e o novo. Esse contraste é muito importante porque a gente está fazendo justamente essa troca de eras, né? A era de Plutão em Capricórnio para a era de Plutão em Aquário. Então, o Aquário ele tem muito o aspecto, o arquétipo do rebelde. E não necessariamente o rebelde sem causa, porque tem uma diferença. Mas é o rebelde porque ele é aquele signo que tem a característica de justamente desafiar o status quo. Então, com Plutão e Aquário, nós, enquanto coletivo, estaremos ali desafiando o status quo. A questão é, que status quo a gente vai estar desafiando dessa vez? É muito mais fácil a gente entender um trânsito que a gente está prestes a ingressar olhando para os fatos históricos que antecederam e foram de uma outra época quando Plutão estava em Aquário. Quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente tem um pouco de cegueira, a gente tem um pouco de nebulosidade para a gente compreender as situações. É muito mais fácil a gente contar uma história depois que a gente viveu a história. Então, por isso, as previsões que a gente vai fazer aqui, as análises preditivas, elas têm muito com base o que já foi vivido, junto a um contexto que a gente vive agora. Então, eu fiz um apanhado dos últimos 3 trânsitos de Plutão em Aquário para a gente poder entender esse contexto. O primeiro período que a gente vai pegar aqui foi de 1286 a 1308. Ali, o grande contexto que a gente via naquela época era um contexto de desbravamento daquela região europeia, né, em busca de conquistas de novas terras. Então a gente teve ali o aumento do conhecimento, das trocas entre populações estrangeiras, entre populações que até então eram como se fossem alienígenas, né? Então, se a gente for olhar hoje no contexto que a gente tem hoje, uma sociedade totalmente globalizada, as culturas totalmente misturadas e já uma entraram em contato com a outra de alguma forma, naquela época, quando populações de territórios diferentes se encontravam, era como se fosse realmente um encontro, imagino que alienígena, né? Cada um olhando e vendo fisionomias diferentes, e vendo tecnologias diferentes, línguas diferentes. Então, esse foi um período muito marcado por esse contexto da expansão, da navegação. Inclusive, Marco Polo, que foi o maior viajante de todos os tempos, foi ali que ele voltou com a notícia de que existia um outro continente, que era o continente asiático. Além disso, a gente via nesse período muitas disputas entre os reinados. Enfim, teve ali nesse período também diversas guerras envolvendo disputa pelo poder e pela sucessão. Então agora a gente vai para o outro período de Plutão em Aquário, que foi 1532 a 1553. Aqui nesse período a gente tem a consolidação da Reforma Protestante que vinha em curso, né? O que eu vejo aqui de mais simbólico é que nesse período teve a publicação do modelo heliocêntrico, que foi considerado a Revolução Copérnica. Esse fato histórico ele foi muito simbólico de Plutão em Aquário, porque, como eu disse, Plutão em Aquário tem uma associação muito grande com a descobertas científicas, avanços tecnológicos. Então, nesse período, a crença da época era justamente de que a Terra era o centro do universo. E essa crença não era uma crença qualquer. A Igreja Católica se pautava nessa crença. E a Igreja Católica ela tinha até então um grande predomínio e influência na sociedade. Então, você ter uma publicação de um ato como esse, falando que, na verdade, o Sol ele é o centro do universo, botava por terra crenças também religiosas. Então, o exercício de se colocar no lugar, em uma sociedade, uma informação para aquela época é importante, porque imagina, até então você entende que a Terra era o centro do universo, que só existia aqui, né? Em outras palavras, só existia a Terra. Você colocar o Sol como centro do universo coloca outras coisas em perspectiva. Diminui também o protagonismo da humanidade, né? O protagonismo dos indivíduos. Então, essa descoberta, ela foi responsável pela descentralização da humanidade dentro do universo.
Inclusive, a gente se pauta até hoje no modelo heliocêntrico. Isso foi uma descoberta sobre o trânsito de Plutão em Aquário importantíssima. No contexto do Brasil, a gente via a primeira eleição acontecendo no país, também o contexto da instalação das capitanias hereditárias, o contexto do começo da escravização. Então também foi um período importante na história do Brasil. A gente passa agora para o último período que Plutão esteve em Aquário, que foi entre 1777 e 1798. Mais uma vez aqui a gente tem uma grande parte da história moldada e que impacta até os dias atuais, que foi o período da Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, e da Revolução Francesa, que teve toda uma influência. Ao mesmo tempo, a gente via também nos Estados Unidos a Guerra da Independência Americana, com a posterior Constituição Americana em 1787. Então veja só, a gente via na Europa o contexto da Revolução Industrial. Então, passando de uma sociedade completamente feudal, ou seja, associada à agricultura, associada ao contexto rural, para uma sociedade transitando para um contexto urbano de fábricas, de maquinários, de novas formas completamente diferentes de sustento e trabalho. Uma sociedade revolucionada que está pautada também os modelos até os dias atuais. Uma revolução tamanha que até hoje a gente vive nesse contexto urbano, nesse contexto de industrialização. E aí no mesmo período a gente tinha um contexto de tensão sendo criada por essas mudanças e transformações que culminou na Revolução Francesa, de uma sociedade que estava justamente cansada da desigualdade social, do contexto de pobreza, questões ali envolvendo uma injustiça social, né? Então a gente vê aqui Aquário e todo o seu instinto envolvendo transformações sociais, envolvendo evoluções, sendo marcado claramente no período da Revolução Francesa. Nesse meio também a gente teve a instauração da Constituição Francesa em 1791. Então a gente vê a instauração da Constituição Americana, que está em voga até os dias de hoje, como a Constituição Francesa também. Em termos científicos, a gente teve a descoberta de Urano. Mais uma vez, o entendimento do universo, o entendimento da vastidão do universo foi colocada em pauta com a descoberta de Urano, porque até então a gente via só os planetas visíveis a olho nu, que é até Saturno. Então a gente entendia, inclusive até a astrologia era pautada ali até os limites saturninos. E aí com a descoberta de Urano, toda uma revolução acontece também. Então, mais uma vez, Plutão em Aquário falando aqui, entendendo os limites do estrangeiro. Lá em 1286, Marco Polo estava descobrindo os limites do estrangeiro naquele contexto de mundo que era pautado naquela época. Quando a gente pula para Plutão em Aquário, 1781, a gente já tem um contexto de descoberta de um outro planeta no sistema solar. Então a gente vai vendo como que as evoluções e descoberta do estrangeiro, né, ela tem a ver com o nível de consciência da sociedade tal qual ela se encontra. E não menos importante, nesse período também a gente teve a primeira vacina do mundo, mais um avanço científico importantíssimo para a humanidade, importantíssimo para a medicina. Então a gente tem aqui também nesse último período de Plutão em Aquário grandes transformações para a humanidade. Transformações revolucionárias, progressistas, envolvendo a modernidade da sociedade e o caminho para uma sociedade também um pouco mais igualitária, justa, né? Com as constituições, com a democracia. E aqui vou aproveitar esse gancho envolvendo a contestação de governos autoritários, da sociedade por uma sociedade mais justa, igualitária. E eu vou lançar justamente o questionamento porque Plutão em Aquário, ele lança a sombra pro signo de Leão. O signo de Leão, ele é o oposto e complementar de Aquário. E ele rege assuntos envolvendo soberania, reis, rainhas, realeza, né? Presidente, CEO, tudo aquilo que tem a ver com estar no topo, estar na liderança do coletivo, né? Então, quando Plutão em Aquário joga sombra para esses aspectos leoninos de soberania e governança,
a gente consegue entender que esses aspectos, eles estão sendo revisados. Eles estão sendo colocados na sombra, portanto, eles não estão muito acessíveis. O que eu quero dizer com isso? Que a tendência é que seja contestado soberanias, governanças. Então, líderes, eles serão colocados em xeque nesse período, né? A forma de liderar de indivíduos vai ser bem contestada. Por isso a gente fala muito de revoluções sociais, né? Porque o poder está na mão do povo. Aquário é coletivo, Plutão é poder. Então, o poder com Plutão e Aquário tá na mão da massa, do coletivo. Então, esses indivíduos que lideram, eles vão ter um grande trabalho, porque eles estão na sombra. Então, esses aspectos vão ser bem contestados. Todas as guerras que a gente vem vendo, inclusive, há um contraste muito grande entre Plutão e Capricórnio e Plutão e Aquário, que foi justamente aquilo que eu trouxe, sobre o conflito entre a tradição e o novo, o conservador e o moderno. A gente vai ver nesse período de Plutão em Aquário resistências muito grandes envolvendo formas antigas de viver. O conservador, o lado conservador e tradicional da sociedade não aceitando o progresso, não aceitando certos direitos, certas movimentações. Então tem muito trabalho a ser remexido, porque a gente está falando de um período de 20 anos. Não está falando de 2, 3, 5 anos. 20 anos é muito tempo. Por isso as mudanças são graduais e lentas. Então, principalmente no primeiro momento ali de Plutão em Aquário, nada vai ser muito abrupto, nada vai ser muito rápido, nada vai ser muito transformador num nível estratosférico. As mudanças são graduais, elas acontecem, a elevação da consciência, ela acontece aos poucos. Inclusive, a gente já tá vendo, né, na sociedade essa disputa, né, essa dualidade. Então, eu vou falar agora algumas sugestões de tópicos que a gente pode esperar com esse trânsito de Plutão em Aquário pelos próximos 20 anos. Primeiro, com base em tudo que a gente já viu aqui, dos fatos históricos, a gente consegue já entender e vislumbrar que os saltos tecnológicos, eles são o grande protagonismo desse trânsito de Plutão em Aquário. Lá em março de 2023, a gente teve o primeiro ingresso de Plutão no signo de Aquário, porque logo depois, 3 meses depois, ele já fez uma retrogradação para Capricórnio. Logo ali naquele primeiro momento, a gente já viu a disseminação e a popularização, digamos assim, do ChatGPT. Então a gente viu naquele momento ali o vislumbre de uma sociedade começando a ser integrada com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não nasceu ontem, ela não nasceu em 2023. Ela já é uma tecnologia que é desenvolvida, né, em grandes corporações. Só que o que a gente viu com o ChatGPT foi justamente uma popularização. Então, hoje, por exemplo, eu, enquanto profissional, eu utilizo o ChatGPT. Ele otimiza muito o meu trabalho, ele me ajuda, ele consegue ser um tipo de assistência pessoal no meu trabalho. E ele pode ser no trabalho de qualquer pessoa. O que a gente está vendo, então, é o indivíduo tendo o acesso democrático, de certa forma, a informações, a tecnologia. E a promessa é que a gente perpetue mesmo esses saltos tecnológicos. Então pensa só, há 20 anos atrás não existia celulares, né? Pelo menos não celulares com acesso à internet, muito menos rede social. A gente tinha uma sociedade que nem sequer vislumbrava hoje o que a gente tem, que é o acesso à tela, o acesso automático, rápido, a vida de outras pessoas em outros lugares do mundo. Então a gente tem uma tecnologia muito avançada para o que era 20 anos atrás. Antes, as tecnologias, elas demoravam cerca de 10 anos para ter um grande avanço. Hoje a gente vê grandes avanços tecnológicos em questão de 2, 5 anos. A gente já vê uma grande transformação. E com a inteligência artificial, isso só vai ganhar velocidade. Então, com isso, a gente vai ver nesses 20 anos a automatização de tarefas rotineiras. Então, questões do dia a dia básicas, a gente vai ter uma assistência ali de uma inteligência artificial para ajudar. Consequentemente, uma interação social modificada, pautada nessas tecnologias. A gente também vai ver a otimização do tempo.
Porque, querendo ou não, né, quando a gente tem uma inteligência artificial, a gente consegue cortar e trazer mais produtividade para o dia a dia. Mas também a gente vai ver uma sociedade pautada na dependência da tecnologia, o que leva a uma séria acomodação. E aqui para mim, né, minha opinião enquanto profissional, é justamente o maior risco que a gente pode estar tendo nesse período. Uma sociedade acomodada. Ao invés desses avanços tecnológicos ajudarem na evolução, pode ter um lado aí obscuro, que é uma sociedade que vai perder o cognitivo, porque vai ter justamente uma inteligência artificial ali para fazer coisas básicas do dia a dia. Outro lado que é positivo do avanço da inteligência artificial, que é o grande tema de Plutão e Aquário, é como que isso vai ajudar na descoberta de doenças, de cura de doenças, né? Do diagnóstico. O que a gente pode ter de evolução na medicina? O acompanhamento de operações com a ajuda da inteligência artificial, diagnósticos mais rápidos e precisos, a automatização de pesquisas científicas. Então, essa é a promessa, né? Desses avanços científicos, desses saltos tecnológicos, mas também, quanto a isso, existe toda uma discussão ética que vai estar também colocada em xeque nesse período. A grande questão ética é justamente a proteção e privacidade de dados dos indivíduos. Porque para você fazer um exame, para você fazer qualquer tipo de coisa, você vai precisar de biometria, você vai precisar ali de uma leitura da sua íris. Essas informações, esses dados, é ouro. Hoje, se você entra na sua rede social, quanto mais informação a rede social tem de você, mais você tá vulnerável a ser jogado ali para comprar, né? Jogado a ser influenciado. Essa questão, ela é também um risco grande aqui desse período que a gente está entrando. O quanto que a sociedade como um todo tá nas mãos, qual é a sombra que eu falei lá de Plutão e Aquário? A soberania, lideranças, presidentes, CEOs. Tem muito aqui um tema de guerras de controle de informação, governos realmente disputando por dados. Quanto mais dados tiver, melhor é para otimizar aí as coisas, né? Para ter um avanço do modelo capitalista, do modelo de vender, do modelo de processar as informações. Então, assim como na Revolução Industrial, a gente não teve ali só um avanço tecnológico. A gente teve ali um prelúdio para uma das maiores revoluções políticas da história. Foi a Revolução Francesa. Nenhuma revolução tecnológica, ela tá separada do todo. Existe todo um contexto político e social que está associado a isso e que começa aos poucos a ser movimentado. Agora, por fim, eu vou falar de um último aspecto e não menos importante, que é o aspecto espiritual do trânsito de Plutão em Aquário. Porque todo trânsito astrológico, toda evolução, todo período, ele é marcado por uma elevação da consciência. Hoje a gente olha para a sociedade e pensa, a sociedade não tem mais jeito, o ser humano só tá piorando, as coisas nunca vão dar certo porque só tem gente ruim. Mas a gente olhar para a história, como a gente acabou de fazer aqui, e a gente entender os contextos que a gente veio enquanto sociedade, contextos de guerras a todo segundo, e questão de direitos, né? Escravização, governos tirânicos e soberanos. Então, a gente tem, de certa forma, uma grande evolução, né? Por mais que algumas pessoas fiquem ainda pessimistas com o estágio que a gente tá de consciência da sociedade, a gente tem, em contraste com essas outras épocas, uma grande evolução. Então, consequentemente, o trânsito de Plutão em Aquário nesse período de 2024 a 2044, tá pegando aí uma sociedade com outro nível de consciência. Em termos espirituais, a gente já vem passando por um refinamento dessa consciência, que não significa que é fácil, não significa que são flores, até porque se a gente fala de uma grande mudança, o ser humano, ele tende a entrar em um colapso antes de transformar. Então, vamos pegar um exemplo. É normal, no dia anterior ao dia que você fala que vai começar a dieta, você chutar o balde, você querer comer tudo que tem na sua frente. Grandes transformações envolvem a necessidade de adaptação
dessa consciência, né? O medo de deixar aquilo, resistências para puxar para a zona de conforto. Então é natural que rumo a essa transformação e refinamento espiritual, a gente antes passe por grandes crises, por grandes colapsos, né? Isso definitivamente é uma possibilidade. Se a gente for olhar no tarô, Aquário tem associação com a carta da estrela. A carta da estrela, eu vou botar aqui na tela, ela é uma mulher nua, que representaria a vulnerabilidade, a pureza dessa mulher, sob a vastidão de um céu noturno estrelado. Fala muito desse contraste da humanidade frente a um universo muito maior do que ele, a uma consciência universal muito maior. Essa mulher na carta, ela ainda está despejando dois conteúdos, né? Um do consciente e outro do subconsciente. E aqui a gente consegue entender que ela tá fazendo ali uma conexão do universo consciente com o universo inconsciente da natureza humana. Essa carta mostra ali as diversas oportunidades da gente conseguir receber insights, receber downloads da vastidão do universo. Uma das promessas desse período é que diversos indivíduos, né, por aí, cientistas, médicos, médiums, terapeutas, nesse período de Plutão em Aquário, estarão recebendo downloads e insights sobre a consciência espiritual, sobre o universo, sobre para onde a gente está indo. E isso vai ser visto em obras revolucionárias, vai ser visto na disseminação de informações. Da mesma forma que a gente teve lá na Revolução Copérnica, da mesma forma que a gente teve a descoberta de Urano sobre o período de Plutão em Aquário, esses insights importantíssimos para a evolução da humanidade, não só material, mas espiritual também. E se você quiser saber como que esse trânsito de Plutão em Aquário pode te afetar de uma forma mais individual, personalizada, a gente tem que olhar para o seu mapa astral e você pode fazer isso comigo. Eu tenho mais informações de como que funciona a minha leitura de mapa astral na descrição do vídeo. Ficarei muito feliz de te atender. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tchau, tchau.